E aí, crocheteira, tudo bem? Eu sou Laine Hoffman, especialista em cestos temáticos, e eu vou trazer temas para vocês relacionados ao fio de malha. Hoje a gente vai falar sobre a importância de usar as técnicas corretas nos seus trabalhos para que eles tenham o resultado que vocês esperam. Eu sei que vocês já devem ter visto aí na internet várias coisas, mas às vezes para a gente fazer um trabalho a gente precisa dar uma misturada nessas técnicas, aquelas que a gente melhor se adapta, para poder estar fazendo um trabalho aí impecável. Vou mostrar para vocês uma sequência de desastre que foram os meus primeiros cestos. Eu já faço crochê há 25 anos, porém com o fio de malha eu tô trabalhando há uns 4 anos mais ou menos. Quando eu iniciei lá, quando eu conheci pela primeira vez um cesto de fio de malha, eu me apaixonei e decidi que eu ia recriar aquela peça. Porém, eu não busquei e não fui atrás de conhecimento para saber como que fazia uma peça em fio de malha. Então todo o processo foi feito deduzindo, achando, porque como eu já sabia fazer o crochê tradicional, eu achei que eu não ia encontrar dificuldades para fazer um cesto, né, apenas com um fio mais grosso. Mas é claro que não foi tão simples assim. Então aqui o meu primeiro cesto, eu já mostrei várias vezes aqui no canal, eu tenho ele guardado. Como eu via lá que era ponto baixo, eu pensava que era pontos entre pontos. Mas não, era ponto baixo centrado. E eu só fui descobrir isso muito depois. Como eu só tinha esse fio residual e uma agulha que tinha vindo num kit, a agulha também não era certa para o fio que eu tava. A tensão do meu ponto era muito apertada, eu fazia muita força, o que me trouxe bastante dor no braço. Fiquei uma semana sem fazer crochê depois que eu terminei esse cesto aqui. E também eu não entendia sobre as emendas, sobre acabamento, sobre estrutura, o que era uma base. Eu não fazia a base e preparava ela para subir, eu já subia direto, o que atrapalha na estrutura, com toda certeza. E então eu pequei muito na escolha do fio, não usei as técnicas corretas, eu não tinha uma agulha apropriada. Esse fio aqui não tem elastano, tá? É um fio mais seco, que a gente fala. Então nada colaborou para que o meu cesto ficasse bom. Depois eu comecei a observar melhor o cesto e eu vi que ele tinha alguns detalhes, né? E não tinham, por exemplo, as marcas de subida, de emenda de carreira. Eu falei, não, existe um jeito de fazer. Então, como nesse aqui, ó, eu não fiz essa beiradinha, eu passei direto, nesse aqui eu também passei direto, só que depois eu voltei passando uma carreira de ponto baixíssimo. O que ficou pior, ó, porque como esse fio aqui ele estica muito, ele zero estrutura, eu não sabia usar, né? E ele ficou assim todo sem acabamento e todo torto. Beleza. Aí eu comecei a ver que existia a técnica do fio conduzido. E achei que o problema era esse da estrutura dos meus fios. E realmente era. Porém, quando eu conheci a técnica, eu não soube aplicá-la. Então eu tinha... Já contei aqui no canal pra vocês que eu tinha uma agulha rosa, que eu tinha comprado uma agulha importada da Clover e eu me apaixonei por ela, principalmente pela cor, porque é uma das minhas cores favoritas, e eu só usava aquela agulha. Então eu conheci o fio premium, as agulhas importadas e fui investindo nisso pra melhorar o meu crochê. Mas aí, olha, vejam que nem tendo o melhor fio e a melhor agulha, se você não souber aplicar as técnicas, não funciona. Você precisa primeiro aprimorar o seu conhecimento e treinar. Colocar mesmo, ó, por exemplo, eu aprendi sobre a técnica do fio conduzido, mas eu não soube aplicar ela, ó, tá vendo? Tá aparecendo todo o fio conduzido aqui, ó, e eu consegui até puxar ele aqui o tanto que sobrou. Então, a técnica que eu usei para fazer com que o cesto ficasse estruturado não funcionou, porque eu não soube aplicar a técnica. Então, a gente tem que tomar muita atenção nisso. Se a gente está fazendo certinho como que é a técnica para funcionar. Então, esse aqui eu já sabia fazer a base reta, eu já sabia preparar a base, eu já sabia, já tentava subir um cesto reto, por causa do fio conduzido, que ele é muito importante. E aí, só que eu fiquei frustrada de novo porque não tinha funcionado. E o problema aqui estava no tamanho da minha agulha. Como eu era apaixonada pelaquela agulha, eu não queria pegar outra. Mas depois eu entendi que eu preciso pegar a agulha que dá certo, tanto pro fio quanto pra minha tensão de ponto.
Às vezes eu faço um trabalho com uma agulha número 5 e fica muito bom. E às vezes outra pessoa faz com uma agulha número 5 e já não fica tão bom, usando o mesmo fio e a mesma agulha. Porque cada crocheteira faz o seu trabalho de uma forma individual. A gente tem uma tensão de ponto que a gente precisa trabalhar ali. E se eu não estou conseguindo trabalhar essa tensão de ponto, eu posso estar ajustando o fio ou a agulha de acordo com minha tensão de ponto. Hoje eu faço crochê com fio 36mm e uma agulha número 5, mas também faço até a agulha número 6, até a 7, mas depende muito do qual tipo de trabalho que eu quero fazer. Então eu trouxe esses trabalhos aqui para vocês verem que nem sempre a gente vai acertar de primeira, que vai lá pegar um vídeo na internet e vai conseguir. Ó, hoje eu faço uns trabalhos completamente diferentes, mas foi o tempo de treino, aperfeiçoamento, eu comecei a estudar, e aí eu conheci o mundo dos cestos temáticos e foi amor à primeira vista. Hoje eu só faço cesto temático. Eu já tive que fechar a minha agenda, então hoje eu não vendo mais, porque eu tenho outro trabalho, sou professora na escola estadual. Então, para fazer o trabalho e vender e ainda ser dona de casa e ter as filhas, eu tive que optar. Mas como eu não queria abandonar o crochê, eu tive a ideia então de criar o canal e começar a compartilhar vídeos, e depois nasceu o projeto Bosque Encantado. E foi a maneira que eu encontrei de juntar as duas coisas e continuar trabalhando com o crochê. Na verdade, ele também me tirou de um grande poço que eu me enfiei uma vez, que eu tenho duas filhas, né? E a minha primeira filha, agora vai fazer 8 anos, e a segunda vai fazer 3. E a segunda filha, ela nasceu quando eu tava bem envolvida com esse negócio do canal, do projetos online, sabe? E eu tive depressão pós-parto, e foi um período bem difícil. Só que o crochê ele me ajudou muito, porque eu tinha esse sonho no meu coração de compartilhar o que eu sabia, de continuar fazendo crochê. E foi o que, além da minha família, né, meu marido, minhas filhas me ajudaram. O crochê foi muito importante. Então eu tenho certeza que às vezes você que tá aí também tem um motivo para continuar. E o crochê ele me auxiliou muito, ele me deu muito subsídio, ele me deu força. Por mais que eu ficasse horas no quarto fechado fazendo crochê, ele foi uma válvula de escape que me auxiliou muito nesse processo. Então, se você tá aqui para fazer crochê para vender, se você tá aqui fazer crochê para hobby, para bem-estar, para terapia, eu quero dizer para você que muitas vezes vai ser difícil de você acertar o seu ponto. Às vezes copiar um modelo da internet não é tão simples, mas eu não quero que você desista só porque você ainda não encontrou o ponto certo do crochê. Então, mostrando pra você esses desastres do crochê que eu passei e mostrando aqui as peças que agora eu faço, que são peças bem estruturadas, bem alinhadas, bem acabadas, são peças criativas, que são peças que vendem muito em diversos nichos, nicho da maternidade, infantil, decoração. São peças temáticas também de temporada, Páscoa, Natal. Tem várias essas vertentes que podem auxiliar para alavancar as vendas de vocês. Então eu tô aqui, acompanhe o meu canal, vai ter muito conteúdo ainda. E eu espero que vocês gostem, compartilhem. E se vocês reproduzirem peças minhas que tem aqui no canal, eu ficaria muito feliz de ver o trabalho de vocês. Então lá no meu Instagram, laine.hoffman, vocês podem me enviar as fotos e eu vou estar repostando lá. Um beijo e até o próximo vídeo.